Olá, futuros servidores do município de Parauapebas. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga o quê? Amém. Diga amém ao final, você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Muito bem, vamos falar aqui, seguindo as nossas dicas, né? Lembrando que eu não vou trabalhar todos os artigos, mas os mais recorrentes, né? E eu já quero lhe convidar a assistir o vídeo 1 e o vídeo 2. Essa aqui é a terceira parte, tá? Não esqueça de dar um like, fazer um excelente comentário, porque quando a direção vê os comentários, vê o like, aí manda eu fazer mais vídeo, aí fica bom para todos, né? Lembrando também que eu lhe aguardo na minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Vou colocar aqui, você me chama no WhatsApp e eu lhe coloco na lista de transmissão de dicas gratuitas, onde eu trabalho dicas, né? Entre outras, sobre essa legislação e também sobre a lei orgânica do município de Parauapebas. Você que é da educação, tá? Existe ali um material específico no meu site, daqui a pouco eu vou falar para a lei orgânica da educação, tem material também para agente de trânsito, você que vai fazer concurso de ACS, ACE, muito material bom. Vou logo colocar aqui meu site, visite lá e adquira os materiais, né, aqui no meu site. Qualquer dúvida você pode perguntar aí no WhatsApp, certo? Vamos lá, então, sem mais delongas. O site é www.valneioliveira.com.br. Outra coisa que eu lhe aconselho, me siga no Instagram, porque qualquer novidade eu coloco pelo Instagram. Por exemplo, vai ter material lá de legislação pedagógica para professores, para educação. Tem material lá de agente de trânsito, tem material lá de ACS, ACE, tem vários materiais, além de uma lista desta lei, que é o RJU, e também uma lista de questões de lei orgânica, tanto para cargos em comum, como também para, no caso aí, educação. Perfeito? Vamos lá. Estamos falando mesmo de qual lei, importante, anote aí, é a lei número 4.231, de que ano, professor? Do ano de 2002. Seguindo a sequência, se você não assistiu os outros vídeos, não deixe de assistir. Vamos falar agora do tema posse e exercício. Opa, qual é o tema agora, pessoal? Posse e exercício. Opa, se prepare já para você tomar sua posse. Se prepare, vai logo tomando posse, tá? Olha só, da posse do exercício começaria a partir do artigo 21. Tá? Lembra que eu fiz uma sequência? Eu não vou nem colocar de novo para não ficar chato, mas eu fiz uma sequência, fiz assim, aprovação, nomeação, posse, exercício, estágio probatório e estabilidade. Eu não vou colocar de novo aqui para não ficar chato. Se você não viu, verifique na tela anterior, no vídeo anterior. Mas olha o que diz o artigo 21, ultra mega power, importante, coloque aí questão sonhada, QS no artigo 21. Por quê, professor? Olha o que diz o artigo 21. Ele fala assim, posse e aceitação expressa. Primeira palavra-chave que eu quero que você coloque bem aqui. O que é, professor? Falou em posse, não esqueça, é aceitação expressa. Como assim, professor? Aceitação expressa. O examinador vai colocar, a posse é uma aceitação tácita, não é tácita. O que é tácita, professor? É o contrário de expressa. O que você acha? Não. Vou até perto de você. O que você acha que quando você for aprovado, você for nomeado, seu nome no Diário Oficial, você acha que vai um carro lá da Prefeitura de Parauapebas na sua casa? Você acha? Não, fala a verdade. Você vai ficar lá charlando na rede, aí vai chegar um carro, pipi. Oi, pois não. Você que foi aprovado no concurso de Parauapebas? Sim, fui eu. Você foi nomeado. Venha, entre aqui no carro, vamos tomar posse. Ah, hoje não, amanhã. Ei, não é assim não vacile. Quando sair o seu nome no Diário Oficial, tá? O que acontece? Você vai correr atrás para tomar posse. Por isso que se diz que a posse não é uma aceitação tácita. É uma aceitação tácita, só para você entender. É diferente de aceitação tácita. A aceitação tácita era que seria, se sei o seu nome,
Aí, pronto, já fui, já tomei posse automaticamente. Não, não é automaticamente, você tem que ir atrás, tá? Então, não é uma aceitação tácita, é uma aceitação expressa. Expressa do que mesmo, pessoal? Das atribuições, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao cargo. Você vai ocupar um cargo público no município de Parauapebas. Você fez o concurso, vai fazer o concurso agora, olha só a sequência. Você vai ser aprovado, perfeito. Quando você for aprovado, o que você vai esperar? O prazo de validade do concurso para que venha lhe chamar o município de Parauapebas. Saiu o seu nome no Diário Oficial. Opa, fui nomeado. Você vai correr atrás da posse. Ei, Parauapebas, município, por favor, eu quero tomar posse aqui. O que você quer mesmo? Eu quero tomar posse, estou aqui para fazer aceitação expressa. Do quê? Das atribuições que eu sei que vai acontecer no meu cargo, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao meu cargo. E aí você vai chegar lá e vai se comprometer de bem servir. E olha um segredo tão pequeno de nós dois. Qual é, professor? Como é que vai ser formalizada essa posse? A pessoa vai ser formalizada com uma foto que eu vou bater e vai direto para o estacão. Não. Vai ser formalizada com uma foto que vai direto para o Diabo Zap. Não. Vai ser uma foto que vai direto para o Capeta Book. Não. Nenhum deles vai ser formalizado. Olha só, importante. A posse será formalizada. Como, professor? Como vai ser formalizada essa posse? Olha o que diz aí. Pela assinatura do termo de posse. A posse vai ser formalizada pela o que, professor? Assinatura do termo de posse. Pela assinatura do termo de posse, tá? Então, mais uma vez, não esqueça desse detalhe. Posse é aceitação expressa. É quando você vai chegar lá, vai justamente aí aceitar as atribuições, os deveres, as responsabilidades inerentes a seu cargo e você vai se comprometer de bem servir. E tudo isso será formalizado pela assinatura da posse. Ei, calma lá, tudo bem. Assinatura do termo de posse. Mas quem são os protagonistas? Quem são esses que vão assinar a posse? Tá bem aí, marque aí. A autoridade competente, tá? A autoridade competente vai assinar o termo de posse, tá? Autoridade competente. E quem mais, professor? Você. Quem é, professor? O empossado. Rapaz falou, professor, mas eu não sou posseiro. Não é posseiro, meu irmão. É empossado. Tá muito bem, vamos lá. O parágrafo 1º do artigo 21 coloque QS, questão sonhada também. Por quê? Porque diz que a posse vai ocorrer, marque, é muito importante, hein? No prazo de 30 dias da publicação do ato de provimento. Então, veja bem. Vamos tomar como exemplo aqui a nomeação. Quando sair, nós falamos isso em aula passada, já nas aulas passadas. Nomeação é a única forma de provimento originária. A única forma de provimento originária, as demais formas são formas de provimento derivadas. Reintegração, readaptação e assim por diante. Tá? Então, veja bem, vamos tomar como base a nomeação. Quando você for nomeado, você tem 30 dias. Preste atenção, hein? É muito importante esse prazo para você tomar posse. Você for nomeado, foi, professor? Você tem 30 dias. Esta é a regra. Esta é o quê? A regra. Você tem 30 dias do ato de provimento para tomar posse. 30 dias, tá? Aí fala aí, presta atenção. Prorrogável por igual período. Preste bem atenção o que eu vou falar para você. Não te confia nessa prorrogação. Pessoal, mas a lei me traz a prorrogação. Mas só que quando ele fala assim, prorrogável, quando ele fala a palavra prorrogável, significa o quê? Que pode ser prorrogado ou não. E existem os critérios para que possa haver essa prorrogação. Preste atenção, hein? E não é só um critério, são 2 critérios para que possa haver essa prorrogação por igual período. A prorrogação prorrogável por igual período, tudo bem. Ou seja, por mais 30 dias. Mas o grande segredo é o quê?
é que para que aconteça essa prorrogação, precisa de 2 requisitos. Quais, professor? Está bem aí na lei, ó. Quais são os requisitos? Requerimento do interessado, tá? Requerimento do interessado, certo? Requerimento do interessado. Então, para que haja a prorrogação, você tem que requerer. Requerimento do interessado. E além do requerimento do interessado, olha o que diz aí também, a conveniência da administração, tá? Então, se o examinador colocar, para que haja prorrogação, no caso aí, para a posse, basta o requerimento do interessado. Não, não basta o requerimento interessado. Além do requerimento interessado, também tem que ter o quê? A conveniência da administração. Então, o que nós chegamos à conclusão? Que isso é um ato discricionário da administração. O que significa isso, professor? Ato discricionário da administração, faz mal com açaí, nem com bacaba, nem com bacaba. Quando se fala ato discricionário da administração, está se falando o quê? Que a administração poderá ou não prorrogar esse prazo. Fechou o raciocínio? Então vamos lá, vamos reduzir. Em 5 minutos nós falamos, 5 minutos não, 2 minutos, estamos tratando do tema posse. Posse é a aceitação expressa do quê? Dos deveres, do que, professor? Entre outras coisas, das atribuições, das responsabilidades inerentes ao cargo que você vai ocupar. Isso é a posse. Isso é a posse, tá? E você vai assumir o compromisso de bem servir. Professor, como é que é formalizada essa posse? Através da assinatura do termo de posse. Quem vai assinar? Você que é o empossado e a autoridade competente. Prazo para posse. Bem, o prazo para posse, data de provimento para posse, 30 dias. Regra. Pode ser prorrogado? Até pode. Tá? Até pode. Só que precisa de 2 requisitos. Professor, requerimento do interessado e conveniência da administração, tá? O parágrafo 2º diz, olha só, em se tratando de licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento. Professor, não entendi nada. Fique tranquilo. Digamos que você é servidor público, por exemplo, no ensino Parauapebas mesmo, nível médio, e você passou agora no nível superior, tá? Nós sabemos, quando você for aprovado no concurso público, em regra, você não é chamado de imediato. Não, em regra, você vai esperar ali o prazo de validade do concurso, é o tempo que o município de Parauapebas tem para lhe chamar. Tudo bem. Aí, olha só, lembra que você é um servidor do município de Parauapebas do nível médio e passou num concurso, por exemplo, a nível superior, tá? Está aguardando ali ser nomeado. Aí você está em Parauapebas e sai as suas férias, ou você está de licença. E aí, quando você está de licença, sai a sua nomeação. Eita, professor, saiu minha nomeação, e agora eu tenho que tomar posse? Calma. Faça mais uma vez a leitura do parágrafo 2º. Em se tratando, tá? Do servidor em licença ou outro afastamento por outro motivo legal, por exemplo, férias, você está de férias, você é de férias, né? No município de Parauapebas, trabalha lá, ou outro órgão, outro município, outro estado, não importa, você está de férias e sai sua nomeação. Chegue lá no município de Parauapebas e fala, olha, eu sou servidor, tá? Estou de férias e o que acontece? O município vai estender para a contagem desses 30 dias a partir do que, professor? A partir de finalizar esse impedimento, tá? Seja férias, seja licença, assim por diante. Muito bem. Muita atenção para o parágrafo 4º. Por quê? O parágrafo 4º diz que no ato da posse... parágrafo 3º, né? Que esse, nesse parágrafo 3º do artigo 21, é muito importante. Por que, professor, esse parágrafo 3º do artigo 21, ele é muito importante? Por quê, professor? Porque justamente ele traz o quê? Ele traz em qual situação, só haverá... Eu falei para vocês e vou repetir, bem baixinho para o examinador não ouvir, tá? Vou chegar até mais perto aqui para o examinador não ouvir. Presta atenção. Na hora da sua prova, palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Fala bem baixinho para o examinador não ouvir. Somente, exclusivamente, sem exceção, todos, 99% de chance de estar errado. E eu não estou falando 100%, hein? Estou falando o quê? 99%. Por quê, professor? Está aí o 1% que pode cair na sua prova. Olha só, diz aí, só haverá posse
nos casos de provimento por nomeação. Fechou o raciocínio? Fechou o raciocínio. Só haverá posse, olha só haverá posse, preste atenção, hein? Só haverá posse em qual situação, professor? Como falou aí, só haverá posse nos casos de provimento por nomeação. Fechou o raciocínio, fechou o pacote, só haverá posse no caso de provimento e nomeação. Como é que cai na prova? A posse ocorrerá tanto na nomeação como na reintegração, como na... Não, me tira do cão. A posse, só haverá posse no caso de provimento por nomeação. Está no parágrafo 3º do artigo 21, tá? Olha só. QS também no artigo 21, parágrafo 4º. Por quê, professor? Porque, preste atenção, quando você toma posse, cuidado, hein? Não é 30 dias depois, 10 dias depois, 5 dias depois. Não, 1000 vezes não. No ato da posse, preste atenção, no ato da posse, quando você toma posse, preste atenção, no ato da posse, você vai ter que apresentar 2 declarações. Professor, mas eu vou declarar só se eu quiser. Não é se você quiser. Olha a palavra aí do lado. Obrigatoriamente, você vai ter que apresentar 2 declarações. Qual, professor? A primeira fala aí, uma declaração de bens e valores. Como assim, professor, uma declaração de bens e valores? Se você tem bens, se você tem valores no banco, alguma coisa, você vai ter que declarar. Professor, não tenho nada. Uma vez o aluno falou, professor, o que é? Eu tenho só uma... O aluno falou para mim, professor, eu tenho só uma BMW. Eu preciso declarar? Falei para ele, rapaz, olha, eu vou ser bem sincero, eu não conheço muito bem de carro não, mas eu não conheço uma BMW por menos de 100 mil reais, rapaz. Claro que vai ter que declarar. Não, professor, não é carro não. Eu tenho uma bicicleta muito velha. Não, se for uma bicicleta velha que você escreve até com W, então não precisa declarar. Mas, detalhe, você vai ter que fazer uma declaração negativa. Declaro para os devidos fins que não possuo nada, só dívida. Não, brincadeira, essa parte da dívida não coloca não. Nada a ver, não é obrigado a declarar dívida não. Mas só falar, declaro para os devidos fins que não possui bens e valores. Sem problema, mas a ideia é obrigatoriamente, cuidado, olha o segredo, no ato da posse. A banca vai falar, 10 dias depois, 15 dias depois, não, 30 dias, não. No ato da posse, você, detalhe, preste atenção, não é se você quiser. Eu não quero, sofra. Só tenho uma palavra de falar, sofra. Por quê, professor? Porque obrigatoriamente você vai ter que apresentar 2 declarações. Qual, professor? Está aqui, ó, declaração de bens e valores. Declaração dos bens e valores, se você tem. Mais uma vez, se você não tem, vai apresentar uma declaração negativa. Declaro para devidos fins que eu não tenho nem bens nem valores. Pronto, beleza, sem problema nenhum. Tá? Declaração dos bens e valores, no caso aí que constituam o seu patrimônio, e também declaração de quê, professor? Declaração se você ocupa outro cargo, emprego ou função pública. Tá? Declaração, nesse contexto aí, né, de exercício, tá? De outro cargo, emprego, função pública. Mais uma vez, pessoal, eu não tenho outro cargo, então, declaração negativa. Declaro para o devido fins que não estou em exercício em outro cargo, emprego ou função pública. Tá? Cargo, emprego ou função pública. Tá bom? Então, fique atento que isso é forte para cair na sua prova, tá? Isso é fortíssimo para cair na sua prova, a banca querer mexer, dizer que 10 dias, não, é no ato da posse, tá certo? Muito bem, o parágrafo 5º diz o seguinte, que vai ser tornado automaticamente sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo, que nós vimos que a regra é 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Como assim, professor? É o seguinte, você foi nomeado, tá? Mas não quis tomar posse. Professor, chega mais perto. Pois não, diga. Eu estou ouvindo seu pensamento. Diga. Professor, você acha que eu sou doido? Eu sou doido de estar estudando igual condenado, olhando para a sua cara feia. Você está falando isso para mim, né? Sua cara feia ainda para pegar essas dicas. E aí eu ser aprovado e eu não querer tomar posse. Vou te dar só um exemplo, tá? Imagine que você foi aprovado e está esperando ser nomeação. Tá certo?
Muito bem. Aí no sábado você vai pagar uma conta. Aí sobra um trocado, aí o rapaz lá da caixa, da loteria fala, você quer fazer um jogo na surpresinha? Tá, tudo bem, joga aí e tal. Aí olha só, isso no sábado, hein? No sábado. O sorteio vai ser à noite, no sábado à noite. Tá, tudo bem. Aí passa o sábado, passa o domingo, geralmente você esqueceu, não viu. E na segunda você vê no Diário Oficial, pã, o seu nome lá para ser servidor do município de Parauapebas. Tá? Seu nome lá no Diário Oficial, aquela empolgação. Aí você fala, mas eu estou com sorte, deixa eu aproveitar e fazer a conferência do meu bilhete. Né? Aí quando você olha no bilhete, exemplo hipotético, hein? 350 milhões de reais. Estou chutando, tá? Eu vou ser sincero, se você mandasse eu colocar aqui 350 milhões, eu não sabia nem quanto zero teria. Estou sendo sincero com você, tanto é que eu não vou colocar, que eu não vou passar vergonha, tá? Mas seja sincero, só entre nós aqui, ninguém vai ouvir, só eu e você. Vou até chegar mais perto aqui de você. Fala a verdade do fundo do teu coração, lembrando que o teu anjo de plantão está do teu lado. Você nomeado no município de Parauapebas, para o cargo que você está estudando, e do lado o bilhete com 350 milhões de reais. Primeira coisa que eu vou perguntar, para onde você vai primeiro? Quer correr atrás da sua posse ou você vai primeiro pegar os 350 pessoas? Eu vou na Caixa Econômica. Lógico, se você está bem na cabeça, lógico, você vai na Caixa. Lembra que você vai ter que passar por uma inspeção médica, né? Então cuidado, senão você não passa na inspeção médica. Claro que você... E aí, olha só, talvez você não queira mais ocupar. Não quero tomar posse, não. Meu amigo, 350 milhões, tu compra um município para você. Compra uma ilha e chama lá de município Parauapebas e pronto, coloca lá os órgãos lá. Meu amigo, é muito dinheiro, inclusive manda um Pix para mim, né? Depois me chama no privado, manda um Pix para mim se você ganhar 350 milhões. Então, brincadeiras à parte, pode acontecer. Sabe o que acontece muito de você, e acontece muito com meus alunos? Passa no concurso, aí vai esperar o prazo de validade para ser nomeado em outro. Passa no outro concurso, passa no concurso e vai passando. Aí canta aquela música, e nesse aí eu passei, nesse aí passei, nesse aí passei. E aí você vai passando, vai passando. Nesse aí passei, nesse aí passei, nesse aí passei. Meus alunos saem passando em concurso. E aí o que acontece? Começam a chamar você nos concursos. Uma vez aconteceu com um aluno meu, professor, me passou o WhatsApp, que eu estou chateado. O que foi, amigo? Ei, professor, fui aprovado em 3 concursos, agora eu estou chateado, eu não sei o que eu faço. Meu amigo, se toda chateação fosse assim, eu queria viver a minha vida toda chateada dessa forma. E aí eu orientei qual seria o melhor concurso para ele, porque ele não podia, neste caso, no exemplo que eu estou citando, acumular os cargos. Vamos aprender lá na frente que existe possibilidade de acumulação de cargo. Em regra, 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro cargo técnico e científico e 2 cargos da área de saúde. Mas a gente vai ver isso lá na frente, tá? Então, última vez. Você foi nomeado e não tomou posse. É o que fala o parágrafo 5º do artigo, no caso aí, do artigo 21. Então, vai ser tornado sem efeito a sua nomeação e, logicamente, chamará o próximo município, tá bom? Muito bem, tranquilo. O artigo 22 não traz novidade para a gente. Por quê? Porque ele fala que a posse em cargo público depende, marque essa palavra, tá? Isso é interessante. A posse em cargo público, de acordo com o artigo 22, depende de prévia o quê, professor? De prévia, no caso ele fala aí, depende de prévia, o que é inspeção médica oficial. Cuidado, hein? A palavra é inspeção médica oficial. Como a banca FADESP é uma banca que trabalha muito a letra de lei, então fique atento, porque inspeção médica não é a mesma coisa que junta médica. Alguns momentos a lei fala junta médica, outros momentos a lei fala inspeção médica, tá? Então veja bem aí, inspeção médica oficial. Nós vimos isso em base ali do artigo 8º, inciso 6 da lei. Tranquilo, tá? E o parágrafo único diz, do artigo 22, que só poderá ser empossado aquele que for julgado física e mentalmente apto para o exercício do cargo. Então, você vai passar por uma inspeção médica para analisar se você está apto, o quê, professor? Está apto tanto físico como mentalmente para o exercício do cargo. Tá certo? Tranquilos. Olha só, o artigo 23 diz já sobre o exercício. Falamos sobre a posse, agora vamos falar sobre o exercício, tá bom? Falamos sobre a posse, agora vamos falar sobre o quê, professor? Sobre o exercício. Só mais uma vez, que vocês moram no meu coração e não pagam aluguel,
Quero só reforçar mais uma vez o raciocínio. Vai acontecer sua aprovação, depois vai acontecer o quê? A sua nomeação. Lembrando que a pessoa é imediata, essa nomeação. Em regra, você vai esperar o prazo de validade do concurso, que nós já vimos aí na lei, tá? O prazo de validade do concurso, que é de até 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez, tá? Perfeito. Isso nós já falamos, por isso que eu estou falando rápido da hora passada. Agora nós falamos justamente o prazo da nomeação para posse. Acabamos de falar. Qual é, professor, o prazo da nomeação para posse? Falamos, regra, 30 dias. Mas existe exceção. Exceção pode ser prorrogado por igual período, né? Mas lembra que precisa de 2 requisitos: requerimento do interessado e também a critério da administração, tá? E agora nós estamos vendo o quê? Justamente aí no artigo 23, o prazo da posse para o quê, professor? O prazo da posse para o exercício. O prazo da posse precisa. Diz assim o parágrafo 1º do artigo 23. Na verdade, o artigo 23, a cabeça do artigo diz: exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. O que é o exercício na prática? É aquele dia que você vai chegar lá para trabalhar no município de Parapebas. Uns vão entrar com o pé direito, né? Depende. Alguns são supersticiosos, outros vão entrar com o pé esquerdo. Eu, na dúvida, entraria com os 2. Cada um com a sua, né? Então, é o momento em que você vai efetivamente trabalhar. E olha só o que diz o parágrafo 1º do artigo 23. É de 5 dias. Opa! É de 5 dias o que, professor? O prazo para o servidor entrar em exercício. Contados da posse, como ele colocou aqui, ou mesmo contado da publicação oficial do ato, no caso de reintegração e no caso de reversão, tá bom? Então, mais uma vez, professor, qual é o prazo mesmo para entrar em exercício? Regra geral, 5 dias. Contado o quê? Da posse, ou, como diz assim, aqui, contada a reintegração, reversão. Vamos falar lá na frente, mas vai logo aprendendo que a reintegração é quando volta um servidor que foi demitido de forma ilegal. Ele volta, é o chamado reintegrado. Ele volta com uma coroa de rei. Por isso que o macete é reintegrado, uma coroa de rei. Ele volta para o cargo que é dele, ou então para o cargo transformado. Importante que o cargo é dele. Ele volta com uma coroa de rei. Então, quando ele voltar, ele tem o quê? 5 dias para entrar em exercício, tá? Quando sair o seu ato ali de reintegração. Da mesma forma, quando acontecer a reversão. O que é a reversão? A reversão, imagine um servidor aposentado por invalidez. Se ele foi aposentado por invalidez, existiam razões que subsistiam. Pesado, né? Existiam razões que levaram ele para a aposentadoria por invalidez, mas não existem mais. Ou seja, agora a aposentadoria por invalidez, as razões que levaram são insubsistentes. Se são insubsistentes, o que tem como consequência? Ele volta. Retorno do aposentado por invalidez, tá? E aí, nós temos o que aí, professor? Nós temos dentro desse contexto que da publicação do ato oficial no caso da reversão, vai se contar 5 dias para ele, né, voltar. Muito bem. O parágrafo 2º ainda do artigo 23 diz: a promoção e a readaptação e a recondução não interrompe o exercício. O que é isso na prática, professor? Professor, amanhã vou ser promovido. Vai trabalhar, meu irmão. Não interrompe o exercício. Professor, o que é? Houve a minha readaptação. Readaptação, a gente vai aprender, acontece uma forma de provimento quando existe uma limitação na capacidade físico-mental do servidor. Ele teve uma limitação na capacidade físico-mental e ele vai ser readaptado. Detalhe, não interrompe o exercício, tá? E também a recondução não interrompe o exercício. Imagina o que é a recondução. Um servidor que está no lugar do reintegrado, quando o reintegrado volta, ele é reconduzido no cargo, para o cargo anterior. Não há, no caso aí, dentro desse contexto também, não há, no caso, interrupção aí do exercício, tá? E agora, olha o segredo tão pequeno de nós dois. Nós vimos ainda agora que, se o servidor fosse nomeado e ele não tomou posse, não quis tomar posse, o que aconteceria? Será tornado sem efeito o provimento. Será tornado sem efeito a nomeação, no caso aqui. Será tornado sem efeito, nesse exemplo aqui, a nomeação.
Já tornado sem efeito a nomeação, tá? Agora ele está falando o seguinte: o servidor tomou posse, mas não entrou em exercício. Servidor tomou posse, mas não entrou em exercício. Olha o que diz aí o parágrafo nesse contexto aí. Olha o que diz o parágrafo 3º. Será exonerado o servidor que foi empossado e não entrou em exercício, tá? Então, se acontecer aqui, ele vai ser exonerado. Já falei para vocês, mas reforço. Exoneração é diferente de demissão, tá? A demissão tem caráter punitivo. A exoneração não tem caráter punitivo, tá? Então, vai ser exonerado. A direção já está mandando parar. Ai, ai, ai. Deixa eu acabar pelo menos o artigo aqui, certo? Tudo bem. Não, vou acabar até antes do estágio probatório. Querendo ou não, já vou acabar até antes do estágio probatório. Futuros servidores, não esqueçam de dar um like, de fazer um bom comentário, para que a gente possa logo gravar o próximo vídeo, tá? Não esqueça, dá um like, faça um bom comentário, compartilhe esse vídeo, para a gente arrochar aí e trabalhar o máximo possível da lei do que vai cair na sua prova. Então vamos lá. Olha só. Então já sabemos. Foi nomeado, não tomou posse, será tornado sem efeito o ato de provimento. Nesse exemplo aqui, a nomeação. Tomou posse, não entrou em exercício, vai ser exonerado. Lembra que é diferente da demissão. A demissão tem caráter punitivo. A exoneração não tem caráter punitivo. Muito bem, muito bem. O que diz o parágrafo 4º ainda do artigo 23? A autoridade competente do órgão ou entidade, para onde for designado o servidor, compete dar exercício. É lógico. Imagina que eu sou autoridade competente e você vai entrar em exercício aqui no órgão que eu trabalho, ou então na entidade que eu sou autoridade competente. Sou eu que vou dar exercício. A autoridade competente do órgão ou da entidade é ela que, no caso aí, dentro desse contexto, vai ser designado, vai dar o exercício ao servidor, tá? Muito bem, o parágrafo 5º diz que o servidor que exerce cargo efetivo, efetivo, já falamos, é o aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos. Então, o servidor que exerce cargo efetivo, tá, em órgão ou entidade de administração, distante da sede do município, isso é importante, não é para todo o servidor, é para aquele servidor que exerce, não é também para cargo em comissão, cargo efetivo, aquele que foi aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos, tá? Em órgão ou entidade distante da sede do município, ele vai ter até 30 dias para entrar em exercício. Cuidado, hein? Cuidado que se a banca colocar isso como regra, não é regra. A regra é entrar em exercício 5 dias, tá? Agora, se o servidor, no caso, como diz aqui, o local onde ele vai entrar em exercício, tá? É distante da sede do município, aí ele vai ter 30 dias, tá? O parágrafo 6º diz: considera-se o prazo previsto no parágrafo anterior, no caso 30 dias, o período necessário de deslocamento do servidor. Uma coisa lógica, imagina eu, tá? Servidor, aprovado, nomeado, tomei posse. Só que eu vou trabalhar no reino tão distante do município de Parauapebas. É o município de Parauapebas, mas no reino tão distante. Para lá eu tenho que... É para lá do pântano do Shrek. Para lá é muito longe. Muito longe. Então, tenho 30 dias para entrar em exercício. Justamente, como diz o parágrafo 6º aí, para que esse período? É o período de deslocamento do servidor, para a nova localidade, tá? Detalhe, desde que isso não implique em mudança do domicílio, tá? Muito bem. O parágrafo 7º diz que, na hipótese do servidor encontrar-se afastado legalmente, é a mesma história que nós vimos aqui da nomeação. Lembra? O servidor está afastado, licenciado, de férias do cargo, foi nomeado. E só vai contar o prazo quando acabar aquela licença legal. A mesma coisa aqui, ele fala, tá? Na hipótese do servidor encontrar-se afastado legalmente, o prazo previsto no caso de 5 dias será a partir do término do afastamento. No caso de 5 dias para entrar em exercício, ou se ele for entrar em exercício no lugar distante do município, que não acarrete aí dentro desse contexto a mudança do domicílio, 30 dias, tá bom? O artigo 24 diz: o início, a suspensão, a interrupção e o reinício serão registrados no assentamento individual do servidor. Então, veja bem. Exercício efetivo de desempenho do cargo, tá? Início do seu exercício vai ser registrado no assentamento individual seu como servidor. Por alguma razão, suspensão vai ser registrado também no assentamento individual do servidor. Por alguma razão, interrupção vai ser registrado no assentamento individual do servidor. Por alguma razão, reinício vai ser registrado, tá bom? Então, mais uma vez, o início,
a suspensão, a interrupção e o reinício serão registrados no assentamento individual do servidor, tá? O parágrafo único diz: ao entrar em exercício, o servidor vai apresentar ao órgão os elementos necessários ao seu assentamento individual. Ou seja, assentamento individual é aquele elemento que vai ser registrado seu nome, seu endereço, vai mostrando o documento, nome, endereço, se tem alguma pessoa que mora com você, seu filho, seus filhos, né, sua esposa, tudo aquilo vai ser registrado no assentamento individual, é obrigação sua, tá? E vamos para o artigo 25, não esqueça de dar um like, não esqueça de fazer um bom comentário, porque a direção só sobe mais vídeos se der bom like, se der like, colocar comentário, tá? Então dê muito like aí, muito comentário bom, compartilhe para a gente colocar logo o próximo vídeo, tá? Artigo 25, o exercício do cargo em comissão, sabemos que em comissão é livre nomeação e livre exoneração, exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço. Então, se você é ocupante de cargo em comissão, então você vai ter aí integral dedicação ao serviço. Detalhe, sem direito à gratificação pela hora extra, pelo serviço extraordinário. Claro, você já ganha um plus por ser ocupante de cargo em comissão. Então, você não vai ter direito à hora extra, tá? Podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Então, é interessante que às vezes a pessoa fala: ah, o fulano ocupa o cargo em comissão, ele nem aparece aqui, meu amigo. Às vezes ele está trabalhando na rua, às vezes ele não está naquele horário, mas à noite ele vai ter que passar a noite trabalhando assim por diante. Então, quem ocupa a carga em comissão já está sabendo, é livre nomeação, livre exoneração, e já está sabendo que é dedicação integral. Rapaz, falou: professor, estou de dieta, não poderia ser uma dedicação desnatada? Não, é uma dedicação integral aí, no caso ao serviço, não vai ter direito à hora extra. Claro que não, você já recebe um plus, não adianta não ter direito à hora extra. E detalhe, pode ser convocado sempre que houver interesse da administração. A direção está mandando parar. Eu vou parar, senão vão me expulsar aqui do site, né? Difícil, né? Que é meu? Doutor servidor.